E a gente continua no programa Utilidade Pública de hoje, batendo um papo com o secretário de Estado da Justiça, Antônio Ora Filho. A gente estava falando no bloco anterior sobre a questão das tornozeleiras. Como é que está o uso das tornozeleiras hoje aqui no Estado? Olha, esse mecanismo ele é maravilhoso. Inicialmente pela economia que o Estado faz. Um preso hoje dentro do sistema prisional custa em torno de R$3.000 por mês pela sua manutenção. Já a tornozeleira eletrônica, através de um contrato, ele custa para o Estado R$350. Então, praticamente, a gente reduz em 10 vezes. Praticamente 10% o valor. É perfeito, perfeito. Esse monitoramento ele é muito eficaz. A partir do momento que o magistrado aplica a tornozeleira neste indivíduo, nós passamos a monitorar o deslocamento desse indivíduo 24 horas por dia. E nós emitimos relatórios para o juiz de tudo o que aconteceu minuto a minuto daquele preso. Então, vou dar um exemplo claro. Se o preso não pode se aproximar da casa da vítima, no caso de agressão doméstica, toda vez que aquele apenado ele se aproxima da casa, a tornozeleira começa a vibrar, produzir um sonido e de imediato a gente já entra em contato telefônico alertando que ele se aproximou de um perímetro proibido, ele vai ter que se afastar. Caso ele insista nessa aproximação, a gente liga imediatamente para a vítima, para que ela possa adotar um procedimento de defesa, de fuga, e imediatamente enviamos uma viatura para recolher este monitorado. Então, é muito eficiente, a gente tem tido casos maravilhosos de mudanças de comportamento, inclusive, das pessoas que estão sendo monitoradas e acaba nos dando um benefício social muito grande. O senhor está falando aí de uma série de passos dentro do mesmo processo. Perfeito. Chegou a determinado ponto, vibra, começa a emitir um som, aí liga, avisa, aí se insistir. Mas assim, esse insistir que o senhor falou é tudo muito rápido. Esse processo, vocês conseguem acompanhar esse andamento na mesma rapidez para não colocar essa vítima em risco, por exemplo, tratando do exemplo que o senhor trouxe? Conseguimos porque nós temos aí uma redundância de monitoramento. Nós temos uma central de monitoramento em São Paulo, que é da empresa contratada, e essa empresa ela faz esses contatos telefônicos em tempo real. E nós temos uma redundância de monitoramento porque a Sejuc montou uma central de monitoramento e nós temos guardas prisionais 24 horas por dia acompanhando o andamento dos monitorados. É bastante simples. Nós temos um telão muito grande, todos aqueles que estão com as tornozeleiras estão lá com o perfil azul, por exemplo. Eles não estão infringindo nenhuma ação. A partir do momento que ele passa a descumprir a sua agenda, ou seja, se aproximar determinados metros daquele local proibido, daquela área de restrição, o perfil dele sai de azul, passa a ser uma cor mais berrante e de imediato o nosso funcionário já entra em contato. Claro que esse monitorado, ele, a partir do momento que ele se sente fiscalizado, ele muda o comportamento. Ele muda o comportamento. Agora, só será aplicado tornozeleira naqueles casos que o magistrado, que o juiz entender que aquela pessoa já merece confiança. Que não vai ofertar risco. Que não vai ofertar um risco muito grave de imediato, como o exemplo que você quis dizer. Qual é a garantia de que um monitorado não vai cometer um novo delito? Garantia nenhuma, mas é um processo evolutivo de ganho de confiança e apenas aqueles que já se encontram numa situação privilegiada de confiança serão monitorados. Mudança de comportamento mesmo. Perfeito. Houve algum registro até agora? São quantas já tornozeleiras? Nós temos autorização para aplicarmos 500, mas nós já chegamos a aplicar mais de 50 tornozeleiras aqui no estado. Algum registro de alguém que tenha infringido os limites no uso dessa tornozeleira? Não, nós temos um único caso que rompeu a tornozeleira e se encontra fugitivo. Da mesma forma que a fuga dos presídios, sim, o monitorado ele pode romper a tornozeleira e ser considerado fugitivo da justiça. Algum caso específico, algum crime específico que ele tenha cometido, que coloque em risco, por exemplo? Não, nenhum risco a nenhuma vítima e à sociedade, apenas esse rompimento de tornozeleira, que é um delito grave, é considerado um delito grave. O que acontece quando esse preso for recapturado?
nós levamos ao juiz e o juiz fará uma nova sentença, muito provavelmente regredindo a sua condição de preso e ficando no sistema fechado no presídio. Essas pessoas que utilizam a tornozeleira hoje, elas já foram ao presídio e saíram nessa condição ou já estão naquele grupo de evitar superlotar os presídios? Aquelas pessoas que, olha, essa daqui já não deve subir porque o crime é considerado um crime leve. Nós temos os dois casos. Temos aqueles que estavam no sistema prisional e por decisão judicial eles passaram a uma prisão domiciliar. Então, eles continuam presos, só que presos dentro da sua própria casa. A exemplo do que está acontecendo agora com o senador da República, que estava preso e que agora está em prisão domiciliar. Ele continua preso, mas saiu do presídio, desafogou o presídio. E temos outros casos que o juiz aplica diretamente a pena de monitoramento antes mesmo de colocá-lo dentro do presídio. Então, eu volto a afirmar, essa ferramenta ela veio em boa hora. Audiências também temos novidade nessa área. É verdade, olha, um grande problema das audiências é que os magistrados eles fazem os seus agendamentos para que os presos possam cumprir suas audiências e dar procedimento aos seus processos e, na verdade, o Estado ele não consegue cumprir a totalidade das audiências, ou por falta de viatura, ou por falta de pessoal, ou por condições mais adversas possíveis. Então, nós já chegamos ao ponto de termos que cumprir 120 audiências por dia. Você imagine viatura, pessoal, combustível, recursos para deslocar 120 presos por dia, levando à presença do juiz. O que foi que a Secretaria de Justiça fez? Ela implementou, construiu, equipou dentro do Copecan, que é a nossa maior unidade, um complexo, um centro de videoaudiências. Estaremos realizando agora no dia 11 de março a primeira videoaudiência do Estado de Sergipe. A juíza, a doutora Lidiane, da 4ª Vara, estará realizando uma videoaudiência, ou seja, a Sejuc não levará mais o preso à presença do juiz. Nós faremos a audiência por videoconferência. Se nós conseguirmos expandir essa ação para uma quantidade maior de audiências, nós, além de estarmos reduzindo os custos desta ação, estaremos também dando uma maior celeridade nos julgamentos dos processos dos presos, principalmente aqueles que se encontram de forma provisórias, né, que é um grande problema do sistema prisional brasileiro, é ter um alto número de presos ainda aguardando sua sentença definitiva. Acelerar o fluxo de saída com qualidade, né? Não é o fato de soltar o preso, é acelerar os julgamentos para a justiça poder identificar quem realmente deve continuar preso e aquele que já pagou sua pena e que deva ser colocado em liberdade sob qualquer condição imposta pela justiça. Até porque, em muitos desses casos, a justiça pode dar aí como culpado e aí a pessoa vai permanecer no presídio. Perfeito. Isso não quer dizer que vai fazer uma limpa, que olha, se vão ser realizadas 120 audiências por dia, 120 pessoas serão soltas. Não é assim. Isso vai depender, vai correr igual como corre hoje a audiência em um fórum. Perfeitamente. E a maioria dessas audiências não são as audiências finais para proferir sentenças. São audiências de instrução de processo, ouvidas de testemunha. Muitas vezes o preso é deslocado de Aracaju, chega à comarca de Tobias Barreto e chega lá e diz que não tem nada a declarar, aí a gente volta com o preso da mesma forma. Lembrando que um preso são várias viagens. É verdade. Vários deslocamentos. É verdade. A depender da quantidade de réu, da quantidade de testemunhas, a depender das apelações dos advogados, isso pode se arrastar aí por 5, 6 audiências. Então, a gente precisa desse mecanismo virtual de acelerar os processos sem aumentar tanto assim as despesas que o Estado passa por dificuldades econômicas, né? E assim, uma alternativa que não compromete o fim dessa ação, que é o julgamento e o andamento do processo. Perfeito, não compromete, pelo contrário, vai até auxiliar, porque se um determinado caso demora muito tempo para realizar a audiência, possivelmente, né, as evidências ou o histórico daquele caso possa se perder
no próprio processo. E se você consegue acelerar o ritmo das audiências, o juiz, o magistrado, ele está bem mais equipado para tomar sua decisão. Quantas audiências vão poder ser realizadas por dia nesse formato? Nós temos 4 salas já prontas para atividade. Se nós colocarmos em torno de 6 audiências por sala, umas 25 audiências por dia, nós estaremos prontos para realizar no Copecan. Já é um bom começo. Pelo menos 25 deslocamentos a menos. A menos. Já é um bom começo e nós pretendemos estender as salas de audiências para as demais unidades, né? Para o Compajaf, para a cadeia de socorro, presídio feminino, e aí a gente cercaria todo o estado e passaríamos a realizar as audiências em sua totalidade virtualmente. Quando a gente fala do sistema prisional, são tantos assuntos, o tempo vai passando, a gente não se dá conta, mas o nosso tempo, infelizmente, está terminando. Secretário, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Utilidade Pública e sempre que tiver novidades, sinta-se convidado. Eu agradeço essa oportunidade. Sou fã do programa e agora ficarei muito mais ainda. Muito obrigada. E a nossa entrevista de hoje fica por aqui, mas quarta-feira, dia do quadro Fica a Dica, que você acompanha a partir de agora. Olá, meu nome é Priscila Randal, sou personal organizer na Divina Providência e vou trazer mais uma dica para você, dona de casa, para ajudar no seu dia a dia. Então, hoje a nossa dica é com uma garrafa. Qualquer garrafa que você tiver em casa. Essa aqui é de cerveja, pode ser de vinho, de suco, qualquer tipo de garrafa. Então, hoje a gente vai aprender a como lavar a garrafa, porque é um pouco difícil às vezes. A gente joga água, joga detergente, sacode, mas fica aquele resíduo no fundo que é difícil de tirar. Muitas pessoas têm aquela escovinha que consegue entrar, que facilita, mas nem todo mundo tem, né, essa escovinha. Então a dica de hoje é como limpar sem essa escovinha e tirar aquele resíduo. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é uma reação química com vinagre branco e um pouquinho de sal. Então, é muito simples. Basta você, na garrafa, jogar um pouquinho de sal dentro da garrafa, né? Fazer aqui na pia, que se cair, cai na pia. E o vinagre. Também coloca um pouquinho de vinagre. Então, vai um pouquinho no olho mesmo. A medida são 2 colheres a 3. Mas pode ir no olho que não tem problema não. Então, o que a gente vai fazer depois? Usar força. Sacudir a garrafa. E aí, sacode, sacode. Até você sentir que ela tá limpinha. Então, depois de sacudir, é só, né, jogar o resíduo fora. Se você sentir que ainda ficou um pouquinho de resíduo, né, depois você lava para tirar o excesso do sal. Se você sentir que ainda ficou um pouquinho de resíduo, é só você fazer esse processo novamente. E aí para tirar o restante. E aí coloca bastante força que vai ajudar nesse processo físico, porque o sal ele vai ajudar justamente a tirar todas as partículas impregnadas no fundo da garrafa. Então com a garrafa a gente pode fazer vários tipos de artesanatos. Então a gente pode enrolar, né, com linha de sisal, com linha de tricô, né, com barbante, e aí você usa a sua imaginação para deixar essa sua garrafa agora limpa, bem bonita. Gostou da dica? Então acompanhe o quadro #FicaDica com a Divina Providência. Tchau!